Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Ainda continuamos aqui nesse ambiente, né? Agora, ao invés de eu ir na montanha para poder fazer a minha oração, falar com meu Deus, eu tenho tirado esses dias para mim poder vir aqui na praia, fazer minhas orações, né? Ver aí um pouco mais da grandeza e da majestade do Senhor, porque quando nós olhamos para essa imensidão, né, de águas, para tudo que está em redor de nós, o que nós podemos ver? A grandeza de Deus, o quanto que Deus ele é grande, o quanto que Deus ele é poderoso. E saber que esse Deus, né, quando o profeta fala da sua majestade, ele diz que ele toma esses oceanos, né, na palma da sua mão. Eu fico aqui vendo esse sol, né, o seu fulgor, o seu brilho, que a gente não consegue encarar. A Bíblia diz que o brilho do nosso Senhor ofusca o sol. Irmão, como eu não adorar, como eu não me render a um Deus desse? Como que eu posso ficar fora, né, do plano de um Deus que me amou primeiro, de um Deus que, quando eu pego a sua palavra, eu pego a Bíblia, ela traz tantos benefícios para mim e ele exige tão pouco. O que Deus ele pede para mim é o seguinte: olha, ouça as minhas palavras e siga-me, me obedece. Só que o ser humano, por causa das suas orgias, por causa das suas prevaricações, os seus pecados, a sua carnalidade, né, que nasceu lá com Adão, quando Adão deixou de obedecer, porque a desobediência começou em Adão e se estende até hoje por toda a humanidade, quando deixam de ouvir a voz de Deus. Porque o que Adão fez? Adão deixou de ouvir a voz de Deus. Um mandamento, uma ordem de Deus, porque Deus disse assim: ó, de todo fruto que há aqui nesse lugar, você pode comer. Você só não toque naquela árvore ali e coma daquele fruto, porque no dia que dele você comer, você vai morrer. O problema está no que ele comeu, no que ele mastigou. O problema estava em ele deixar de ouvir o que Deus havia dito. O que Deus havia dito. Por exemplo, Deus não me priva de eu ter uma mulher. Ele não me priva de eu ter uma mulher. O que ele condena é eu ter várias mulheres. Correto? Deus não me priva de eu ter uma mulher. Ele não me priva de eu ter relações com a minha mulher. Ele condena alguns atos, né, alguns atos na relação. Então, Deus nos nutriu de tudo o que nós precisamos para que nós possamos aqui nesse mundo viver bem. Tanto que a própria palavra de Deus diz: nada há melhor para o homem do que comer o melhor desta terra. Do que comer melhor, viver uma vida regalada. É uma promessa de Deus. E para que isso aconteça, meus irmãos, eu viver uma vida regalada, eu comer o melhor desta terra, isso não está no poder do homem me dar, não. Isso está na mão de Deus. Essa turma que fica aí pendurado em placa de igreja aí, dizendo que você tem que dar dízimo, dizendo que você tem que fazer fogueira para lá, fogueira para cá, que seus pedidos tem que subir e descer monte, você tem que fazer campanha de 12 dias, 7 dias, fazer isso para você conquistar, para você vencer. Isso aí é uma conversa fiada. E você consegue vencer se você tão somente viver a fé em obedecer a palavra de Deus. Em obedecer a palavra de Deus. Agora, vamos ver o exemplo
da igreja cristã, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o exemplo dela. Os discípulos forçaram. Você vê em algum momento lá os discípulos falar em dízimos, falar lá para o pessoal que eles têm que dar dízimo de 10%, 20%, 30%, tem que dar dízimo pelo pai, pela mãe, pela avó, pela bisavó, pelo neto. Você vê lá, você imagina se eu tiver que dar 10% por mim, pela minha esposa e meu filho. Eu não vou comer, eu não vivo. Por isso que esses fariseus hipócritas, tá tudo aí com o terninho de 5 mil reais, com relógio de 20 mil reais, andando em carro de 200 mil reais. E, por causa disso, porque fica uma porção de desinteligente, de pessoas que falta nelas espiritualidade, inteligência espiritual, para entender que esse sujeito são os comerciantes da fé. E já não é de hoje que eu falo isso aqui no nosso canal, que a pregação do Evangelho, ela tem como alvo, como prioridade, pessoal, as pessoas aceitarem Jesus como seu Salvador. Essa é a prioridade da pregação do Evangelho. Essa é a prioridade para que o Evangelho, para que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É para que as pessoas sejam salvas deste mundo que vai perecer. Salvas desse mundo que existe, as profecias de Apocalipse, né, que vai acontecer. Esse mundo vai ter um fim. Não adianta as pessoas quererem fugir desta realidade, porque vai acontecer. Aí fica essa turma aí de fariseu hipócrita forçando as pessoas a dar, para se enriquecerem, entendeu? Para ter a sua vidinha. Se eles pegassem isso e usassem até, né, com percentual, até com percentual assim, alto, em favor da obra de Deus, em favor realmente dos necessitados, porque dentro da placa da igreja deles, por causa deles, tem muitos necessitados. Por causa deles, tem muitas pessoas que a luz são cortada, por causa deles tem pessoas que não pagam IPTU, não pagam IPVA, porque o tempo todo esses fariseus hipócritas arrancando do povo que não tem. Eles não dão. Eles não seguem o exemplo de Elias, como Elias fez com a viúva de Serepta, que quando chegou na casa da viúva, a viúva não tinha farinha ou azeite, Elias foi lá e multiplicou, deu para ele e ela comer e ainda deixou sobejando lá. Eles não fazem isso. Eles não prosperam as pessoas. Entendeu? Esses testemunhos que ficam dando aí, pessoas que comprou carro de 200 mil em 120 parcela. Daqui a pouquinho, lá na frente, dá o busca e apreensão. Pessoas que compram casas só pela misericórdia de Deus, só para poder chegar lá e testemunho. Pessoal, prosperidade que eu vejo é esse pessoal aqui, ó. Tá vendo? Esses prédios aqui, prédio de 1 milhão, 2 milhões. Tem pessoas aqui que moram aqui que tem 2, 3. 2, 3, não estão pagando em 120 vezes, não. Pagaram lá, ó, na bucha. Toma, na bucha. Isso eles têm. Não é esses testemunhos, cara de pau, que muitos deles botam aí, entendeu? Que não é testemunho. Que tem ali por detrás daquele testemunho, ali um carnal. Uma pessoa carnal, que não tem nada de Deus. Nada de Deus. Essa que é a realidade. Uma pessoa que não tem nada de Deus. Porque quando a pessoa é de Deus, como eu falei um pouquinho atrás, lá da igreja cristã primitiva, as pessoas amavam dar. A Bíblia diz que elas vendiam os seus bens lá, seus negócios, e pegavam os valores correspondentes e colocavam aos pés dos apóstolos. Vê lá o que aconteceu com a Ananias de Safira quando mentiram o Espírito Santo. Vê lá, Deus não está pedindo nada. Agora, se a pessoa se comprometeu a dar, cumpra o que ela fez com Deus. Ele não pediu nada. Mas se você fez um voto com Deus de dar 10, não dê 9,5, dê os 10, dê 11, dê 12. Não minta ao Espírito Santo, não brinque com Deus. Então, pessoal, o Evangelho da salvação, ele tem propósito.
Ele tem propósito. E o propósito deles é levar a minha, a sua, a nossa alma para a eternidade, para a vida eterna. Porque ela existe. Um dia ela vai se desenhar aqui neste mundo, né? Que é o novo céu e a nova terra. Então, pessoal, o propósito, né, real do nosso canal é esse aqui. É falar para as pessoas a verdade, é alertar elas a respeito do que o Espírito Santo ele coloca nos nossos lábios, né, no nosso coração, para nós trazer aqui. Porque eu não venho aqui falar essas coisas porque eu estou sendo monetizado. Eu não venho aqui porque eu estou sendo patrocinado por alguma ONG, por alguma empresa, por alguém que está me pagando. Isso aqui é free. Eu estou aqui free, pessoal. Eu estou aqui fazendo, apenas cumprindo o meu trabalho de um servo de Deus que tem que alertar as pessoas do seguinte: olha, existe o lago de fogo e existe o novo céu e a nova terra. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde? Agora, existe, né, algumas situações que vão levar a pessoa a herdar o novo céu, né, ou vai levar elas a herdar o lago de fogo eternamente. A escolha é de cada uma pessoa. Ela não pode colocar a culpa em ninguém. É ela que decide. É ela, pessoal, que decide aonde ela vai passar a sua eternidade, aonde ela vai passar a sua vida eternamente. Eu decidi passar minha eternidade no novo céu e na nova terra. Por isso que eu me desprendi desse mundo. Por isso que eu abneguei a minha vida neste mundo. Por isso que eu escolhi, né, viver a minha vida aos pés do meu Senhor Jesus. Por quê? Porque eu quero viver um novo céu e uma nova terra. Eu abneguei esse mundo. Eu larguei esse mundo de lado. Não quero saber desse mundo nem das coisas que há nesse mundo. Porque eu quero viver a minha eternidade com Jesus. Tá certo? Então, meus irmãos, todos têm a oportunidade. O nosso canal aqui, ele tem sido bem esclarecedor para as pessoas, tá? Ele tem procurado ser bem esclarecedor para as pessoas, para que não fiquem dúvidas. Não fiquem dúvidas. Nós temos procurado ser bem claros, temos trazido aqui, nos expondo, tá? Porque pregar o evangelho da verdade incomoda, tá bom? Pregar o evangelho incomoda as pessoas. Falar o que eu falo aqui, se chegar ao ouvido desses fariseus hipócritas, desses comerciantes da fé, eles se revoltam, entendeu? Porque eles vão dizer que eu estou endemoniado. Como falaram com Jesus que ele tinha Beelzebu, entendeu? Porque são fariseus hipócritas. Porque, olha, se juntar toda essa turma aí que fica falando sobre dízimo aí, e me sentar, e cada um deles vir contar o argumento deles para o dízimo, não vai me convencer. Dentro do conhecimento que eu tenho do Evangelho, do Novo Testamento, vocês não vão me convencer. Vocês não vão me convencer. Porque não existe no Novo Testamento, nenhum tipo de mensagem que me fortalece a eu ser um dizimista, da forma que vocês dizem. Dentro do contexto que vocês colocam. Aí, de que o devorador vai matar, de que eu vou passar pela miséria. Sabe o que vocês estão pronunciando para o povo de vocês? Uma maldição. Da boca que deveria sair a bênção, vocês estão pronunciando a maldição. Porque não existe nenhum lugar no Novo Testamento que diz que com maldição eu serei amaldiçoado por falta de dar o dízimo. No Antigo Testamento tem, mas isso era direcionado aos sacerdotes. Porque o povo ia lá e entregava e os sacerdotes estavam desviando. Que é o caso de muitos de vocês. Que o povo dá o dízimo e muitos de vocês desviam o propósito para a sua rede de televisão, para o seu negócio de política. Eu estou mentindo, Jesus? Eu estou mentindo, Jesus? Jesus, eu estou mentindo?
O Senhor sabe que eu não estou mentindo, do que eu sei e que é melhor eu não falar. Né? Jesus sabe que eu não estou mentindo. Ele sabe. Então, dentro desse contexto que eles usam aí para forçar as pessoas a dar dízimo, você tem que dar 10%, senão o devorador vai vir, senão o devorador ele vai acabar com a tua vida, vai colocar a sua vida na miséria. Por que o devorador não coloca a vida na miséria desse povo que está aqui, ó? Ou eles todos são dizimistas? Já que o devorador destrói a vida de quem não é dizimista, por que existe isso aqui? Ou 100% dessas pessoas aqui são dizimistas? Elas não deveriam ter. Quer dizer que só é maldição para o povo da igreja de vocês? Que não dá dízimo? Então, meus irmãos, vamos abrir o entendimento. Vamos pedir inteligência espiritual a Deus. Entendeu? Ele falou, meu povo sofre por falta de conhecimento. Vamos pedir a Deus conhecimento espiritual para que eu possa, de fato, de verdade, agir de maneira espiritual e não ir na conversa. Deixa o Espírito Santo fluir em vocês. Deixa o Espírito Santo fluir em vocês de tal forma que, né, a pessoa ela possa se sentir guiada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo, ele direcionar a vida dela, ele dirigir a vida dela, ele ser, né, o mediador, como diz lá no livro de João, o Consolador, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Está faltando isso dentro das igrejas, que as pessoas permitam que o Espírito da verdade as guie a toda a verdade, para que elas sejam livres de heresias, livres de dogmas, de sofismas, para que elas vivam leve, como Jesus disse lá, aquele povo que estava cansado de carregar aquele fardo pesado daqueles fariseus hipócritas, daqueles fariseus que pegavam as cargas pesadas e colocavam em cima do povo. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Né? Às vezes você está cansado de ir na tua igreja, na sua placa de igreja, e toda hora vem um camarada lá, entendeu? Ao invés de trazer uma busca do Espírito Santo, um louvor, uma adoração, ele tira um bom tempo falando de envelope, de oferta, falando de que você tem que dar, falando de que você tem que dar, e você vive assim. Você não aguenta mais. Você vai na igreja porque você não consegue ficar sem na igreja, que é um problema também dessas pessoas que se tornaram religiosas evangélicas. Entendeu? Se elas passar uma semana sem na igreja, já é motivo para elas pecar, prostituir, voltar a fumar, beber. Isso prova que você não teve encontro, foi com Jesus. Você teve encontro com a placa de igreja. Foi com a placa de igreja que você teve encontro. Porque se você teve encontro com Jesus, entendeu? Aonde você estiver, você vai ser a igreja. Você vai ser a igreja. Correto? Agora você imagina uma situação. Esses lugares que estão sendo afetados pelas tragédias. Quer dizer que quem for de igreja, acabou a vida espiritual dela. Bem, a enchente veio, acabou com a minha igreja, ou aconteceu alguma coisa, quer dizer, a água que levou a igreja, o prédio, levou também a minha fé, o meu relacionamento com o meu Jesus, com o meu Deus. Então, meus irmãos, vamos despertar, desperta tu que dormes, e vamos de encontro à verdade em Cristo Jesus, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. Meus irmãos, saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.